Hoje, mergulharemos nas páginas obscuras do passado, explorando a narrativa impactante de um personagem cuja existência se desenrola como um épico trágico, marcado por uma escolha irreversível e uma maldição que perseguiu sua descendência e que ecoa através das eras. Preparem-se para serem envolvidos pela história de Caim, um ser atormentado cuja trajetória é moldada por forças que vão além da compreensão humana. Será verdade que seu destino estava marcado como uma profecia em seu nome, e do seu irmão Abel? Estejam preparados para testemunhar a queda de Caim de uma forma que talvez você ainda não tenha visto. Vamos começar? Desde já, peço que deixe o seu like. E fique à vontade para comentar e se inscrever no nosso canal. Do mal, todos já sabem. Mas e as origens? No texto de Gênesis está escrito: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. O nome Caim é uma derivação oriunda da forma hebraica Caim, que significa possuidor, e posteriormente gerou as variações Caim, dentro do próprio idioma hebraico, e Cain, no grego. Não vamos entrar em teorias sobre a real formação de Caim, existem muitas teorias, mas vamos observar o seguinte. Caim é o primogênito, foi considerado por sua mãe um presente do Criador, e ao crescer tinha afinidade com a terra, seu nome tem o significado de tomar posse, possessão. Repare, os filhos mais velhos naturalmente assumem frequentemente o papel de líderes entre seus irmãos, sendo aqueles que, geralmente, enfrentam as complexidades de um jovem casal. Neste contexto, estamos falando do primeiro casal na Terra, recentemente expulso do paraíso e confrontando uma terra hostil, repleta de desafios e espinhos. A Bíblia não fornece detalhes sobre o período de criação dos filhos de Adão e Eva, portanto, só podemos especular sobre esse princípio. Na sequência, podemos ver Gênesis 4 versículo 3. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. De acordo com o texto, quem trouxe a oferta ao Senhor primeiro foi Caim. No registro bíblico podemos observar que essa atitude partiu primeiro dele. Agora eu pergunto a você: o que motivou seu irmão mais novo a fazer o mesmo? Competição? Não podemos afirmar, mas olhando dessa perspectiva podemos concluir que a busca pela aprovação do Criador de Caim motivou seu irmão a fazer o mesmo. Algumas versões do texto bíblico vão abordar as seguintes situações. Caim foi rejeitado. Caim trouxe o pior da sua produção e ofereceu ao Senhor. Caim trouxe o que lhe restou. Por esse motivo, o Criador não aprovou sua oferta. Agora, deixando um pouco de lado Caim, para uma melhor compreensão, vamos analisar Abel. No texto bíblico de Gênesis 4 versículo 2 diz: E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas. Com raízes hebraicas, o nome Abel possui significados de sopro ou respiração. Breve e impactante, sua melodia suave transmite uma essência espiritual, simbolizando pureza e bondade. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Abel. Curiosamente, a narrativa de Abel destaca temas como a aceitação divina e os desafios das relações familiares. Sua morte trágica simboliza a natureza frágil da vida e serve como um alerta sobre as consequências do ciúme e da raiva. A história de Abel também foi interpretada de várias maneiras ao longo do tempo, sendo frequentemente utilizada como uma alegoria moral em diferentes tradições religiosas e culturais. Agora vamos observar. Abel era o irmão mais novo, a Bíblia não relata considerações sobre ele, de sua mãe, nem de seu pai. Gostava de cuidar das ovelhas no campo e seu nome significa sopro, talvez uma alusão à criação de seu pai Adão, quando recebeu o sopro de vida do Criador. Repare, o nome de Caim e Abel formam a seguinte frase: tomou posse do sopro. Uma forte previsão sobre o futuro dos irmãos mostrando que não há nada nas escrituras sagradas que não tenha nexo ou contexto. Observe que os únicos filhos citados de Adão e Eva são Caim, Abel e Sete.
Sete por sua vez é um nome bíblico originado do hebraico shit, a partir de shittim, palavra que possui os significados de colocar, definido. Desta forma, o nome Sete ganha os significados de aquele que foi definido ou o nomeado. Para entendermos que houve um substituto para Abel. Mas voltando para o tema do vídeo, podemos ver que, agora Caim deixa a inveja acompanhada do ódio entrarem no seu coração e mesmo recebendo os conselhos do Criador não pode controlar o pecado que batia à porta do seu coração, como podemos ver no texto de Gênesis 4 versículos 5, 6 e 7. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Agora, Caim derramou o sangue de seu irmão, e segundo o texto bíblico o sangue clamou por justiça, uma mistura de êxtase e euforia, com o cheiro forte do sangue em suas mãos em ver o corpo de seu irmão, agora sem o sopro divino que o mantia vivo, tomou conta de Caim, que acabara de se tornar o primeiro assassino da existência, atraindo ainda mais da natureza do pecado sobre si, que antes havia ocorrido uma vez no jardim do Éden, ampliando suas raízes na terra e se espalhando como um vírus. Este seria agora o começo pleno do fim. Mas isso é o tema para outro vídeo. Depois de sua condenação, Caim clama por uma proteção ou algo que o proteja. Vamos ver o texto bíblico. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Repare, Caim disse: Todo aquele que me encontrar me matará. Estamos falando de um tempo em que havia apenas uma grande família na Terra, não mais que 20 ou 30 anos depois do evento da criação. Então Caim talvez não estivesse falando de pessoas, tendo em vista que familiares têm uma tendência a se protegerem. Lembrando que a serpente falou com Eva. Possivelmente assim como a serpente tinha pernas e as perdeu, talvez a possibilidade de fala não tenha sido retirada dos animais ainda naquele tempo, e o seu assassinato tenha sido de entendimento de todo o reino na criação. Então a possibilidade de Caim estar com medo do reino animal, e não de seus familiares. Existem muitas teorias sobre esse momento, mas fica impossível não especular com tantas possibilidades bíblicas. E continuando vamos ver a fala do Criador. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. Deus coloca uma marca em Caim como proteção para que ninguém o mate em represália pelo assassinato de seu irmão Abel. A Bíblia não especifica a natureza exata dessa marca, deixando espaço para interpretações e representações simbólicas. Considerando as possibilidades, vamos explorar algumas interpretações. Vitiligo. O vitiligo é uma condição dermatológica caracterizada pela perda de pigmentação na pele. Se a marca de Caim fosse interpretada como vitiligo, poderia simbolizar uma visível diferença, uma marca distintiva que separa Caim dos outros. Isso poderia representar o isolamento e a singularidade de Caim como resultado de seu ato pecaminoso. Chifres. A representação de chifres frequentemente está associada a características demoníacas ou malignas em várias tradições culturais e religiosas. Se a marca de Caim fosse imaginada como chifres, isso poderia simbolizar a natureza pecaminosa de Caim e sua separação espiritual de Deus. Uma letra. A marca de Caim também poderia ser interpretada como uma letra, uma espécie de símbolo ou caractere que representa a sua condição. Isso poderia sugerir uma identidade única ou uma conexão com alguma entidade espiritual, adicionando uma camada de mistério à sua história. Um cão. A associação com um cão pode evocar diversas simbologias.
Cães são leais, mas também podem ser vistos como guardiões ou símbolos de alerta. Se a marca de Caim fosse representada por um cão, isso poderia indicar uma espécie de proteção divina ou um aviso para outros de que Caim estava sob a guarda de Deus. Em última análise, a história de Caim, como narrada no livro de Gênesis, é marcada por tragédia, pecado e um final misterioso e sem uma definição clara. Depois de assassinar seu irmão Abel, por ciúmes e inveja, Caim é amaldiçoado por Deus e marcado para a proteção. Ele se torna um errante, vivendo uma vida de exílio e separação. O mistério em torno do destino de Caim permite que a história transcenda o contexto bíblico e alcance diversas interpretações ao longo da história, e em diferentes tradições religiosas. Alguns o veem como um exemplo de arrependimento e perdão, enquanto outros o interpretam como um símbolo do destino daqueles que se afastam de Deus. A narrativa de Caim permanece como uma parábola poderosa que ressoa através dos tempos, desafiando-nos a considerar as implicações éticas e espirituais de nossas escolhas, bem como a natureza da graça divina diante de nossa imperfeição. Mas, e se eu te disser que esse não foi seu real propósito? E que toda essa história de Caim precede algo ainda maior? Por agora vamos terminar assim. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like e considere-se convidado a se inscrever no nosso canal. Até a próxima!